A equipe de resgate bombeou a água do túnel da caverna o mais rápido possível. 4 jovens espeleólogos desceram por um buraco estreito e alagado na caverna, grande o bastante só para adultos, e nunca mais voltaram. Agora, cada segundo podia decidir entre vida e morte. Apesar de estarem a só 30 metros da entrada, parecia 160 quilômetros enquanto os socorristas corriam contra o tempo. Famílias e entes queridos dos desaparecidos aguardavam juntos, rezando por um milagre. Conseguiriam salvar os jovens espeleólogos desaparecidos? Ou já era tarde demais? Esta é a história do que aconteceu naquele dia nas profundezas do que muitos conheciam como a Caverna de Gollum. Ela também era chamada de Caverna da Morte. Localizada a apenas alguns quilômetros do centro de Provo está a Montanha Dick, nomeada por causa do grande Ick branco na encosta. Ao sul do East Side está a entrada da Caverna de Gollum, nomeada pelo personagem de O Senhor dos Anéis. Ninguém sabe quem nomeou a caverna, mas provavelmente é por causa dos corredores escuros e túneis alagados, parecidos com os descritos por John Ronald Reuel Tolkien, para onde Gollum vivia nas Montanhas Nebulosas. A Caverna de Gollum tinha uma reputação notória entre os moradores locais devido às suas condições perigosas e ao potencial de risco e até morte, o que explica o outro apelido que os moradores deram a ela, Caverna da Morte. As cavernas são lugares inerentemente perigosos. Passagens estreitas, rochas escorregadias e falta de luz indicam que acidentes são quase inevitáveis. Ainda assim, apesar desses riscos, as cavernas continuam atraindo pessoas para explorar esses mundos subterrâneos. Isso ocorreu na manhã de 18 de agosto de 2005, quando um grupo caminhou até as colinas abaixo da Montanha Kii, acima do atual parque aquático Seven Peaks. O destino, a Caverna de Gollum. O grupo tinha 5 amigos: Scott MacDonald, Blake Donner, Jennifer Galbraith, Ariel Singer e Joseph Ferguson. A Caverna de Gollum não aparece em mapas oficiais, mas muitos do grupo eram locais e experientes em espeleologia, então sabiam encontrá-la. Mas nenhum tinha realmente estado lá antes. Um 6º amigo, que já conhecia o local, queria ir junto, mas desistiu. Assim, todos teriam uma experiência inédita ao chegar à entrada da Caverna de Gollum por volta das 3 da manhã. Seja Caverna de Gollum ou Caverna da Morte, há algo importante a saber. A Caverna de Gollum, na verdade, não é uma caverna. Veja, a região ao redor de Provo, especialmente a Montanha Styx, tem uma longa história de atividade mineradora. Desde o século XIX, mineradores têm procurado metais preciosos como ouro, prata, cobre e chumbo. Diversos poços e túneis foram escavados na região e, quando o minério acabava ou a extração deixava de ser viável, a mina era preenchida ou desmoronada. Mas com mais frequência, elas simplesmente eram deixadas abandonadas. E foi exatamente isso que aconteceu com a Caverna de Gollum. A antiga mina, aberta na face oeste da montanha Ixwell, deixou de atrair mineradores e passou a chamar espeleólogos em busca de novas explorações, como ocorreu com o grupo de 5 amigos naquela noite. Deve ter sido difícil achar a pequena e escura entrada da Caverna de Gollum à noite, pois, apesar de ser uma mina usada, a entrada é uma caverna natural onde os primeiros exploradores viram sinais promissores e decidiram cavar mais. Após encontrar a entrada, o grupo enfrentou o primeiro desafio: conseguir entrar. Para entrar na caverna, é preciso rastejar por uma poça de água, mas esse grupo já sabia que se molharia. Após a poça rasa, a caverna vira uma passagem estreita e seca. Porém, o túnel logo encontra outro obstáculo, uma bifurcação. Os espeleólogos precisavam decidir, esquerda ou direita. À direita, o túnel estreito segue e ali há sinais de sua antiga função de mina, com velhas vigas ainda visíveis. Esse caminho pela bifurcação sul é curto, porém, e logo termina em um beco sem saída, onde parece que o túnel desabou. Não se sabe se foi intencional ou acidente. O grupo precisou virar à esquerda na bifurcação e seguir ao norte. Como a bifurcação sul, este túnel é estreito e o caminho do norte é um pouco mais longo, cerca de 15 metros, antes de terminar em um beco sem saída, sem nada para ver. Ou será que há algo? Perto do fim do túnel, no chão da caverna, parece haver outra poça d'água,
com no máximo 60 centímetros de largura. Mas não é uma simples poça, é outra entrada de túnel, exatamente o que o grupo veio buscar na caverna. A próxima parte da caverna é a mais emocionante e também a mais perigosa, pois para atravessá-la é preciso reunir coragem e se jogar. Debaixo da superfície da pequena e aparentemente insignificante poça está o caminho para a próxima parte da caverna, mas para passar, os espeleólogos precisam se submergir completamente na água e nadar. O túnel alagado tem cerca de 1 a 1,2 metros de diâmetro, só permitindo passagem de uma pessoa por vez. É preciso nadar uns 4,5 metros antes de ele se abrir e a pessoa emergir. O túnel é tão estreito que só permite passagem em uma direção. Depois que sua cabeça passa pela superfície e você se compromete a nadar para frente, precisa continuar no escuro até chegar ao final e poder emergir para respirar novamente. Ao sair do outro lado, você é recompensado com o clímax da caverna de Gollum. Outra pequena câmara, quase só uma bolsa de ar. Não está claro se essa era uma caverna natural que os mineradores descobriram ou se eles mesmos a escavaram, mas ela oferece espaço suficiente para que um pequeno grupo possa ficar de pé fora da água e, mais importante, respirar. Depois disso, é simplesmente uma questão de fazer toda a jornada ao contrário, nadando de volta pelo caminho por onde você veio e depois subindo e saindo pelo buraco no chão do ramo norte. Esse era o plano do grupo naquela noite. Eles nadariam pelo túnel subaquático, chegariam à gruta do outro lado e depois voltariam para completar a exploração da caverna do Gollum. Cada membro do grupo entrou no buraco cheio de água, respirou fundo e mergulhou para nadar pelo túnel escuro e estreito. Existe uma pequena vantagem nesse túnel cheio de água, uma corda colocada por exploradores anteriores que se estende de uma ponta a outra do túnel submerso. Nadando no escuro, você pode usar a corda para se guiar até o fim. A corda pode sinalizar seu progresso. Um puxão ao atravessar indica que você passou e o túnel está livre. Os amigos iniciaram a jornada pelo túnel, menos um. No último momento, Joseph Ferguson, um dos membros do grupo, ficou com medo. Talvez a ideia de chegar à caverna do outro lado tenha sido demais para ele, ou algo mais o deixou desconfortável com a caminhada. Mas, independentemente do motivo, ele decidiu não acompanhar seus amigos e preferiu esperar por eles na entrada do túnel cheio de água. Joseph provavelmente observou enquanto seus amigos desapareciam no túnel, talvez iluminando a água com sua lanterna enquanto as bolhas da respiração deles já não rompiam mais a superfície, e vigiando a corda para sentir um puxão que indicasse que eles haviam chegado em segurança ao outro lado. E então, depois que o último entrou, Joseph ficou completamente sozinho, sem nada a fazer além de esperar, esperar e esperar. 5, 15 minutos e meia hora se passaram. Sozinho no escuro, com uma lanterna, Joseph começou a se preocupar com seus amigos e o que faziam lá dentro. Será que havia algo mais na caverna? Ninguém tinha entrado lá antes e ela não era bem mapeada. Então, talvez tivessem achado uma área desconhecida e agora exploravam com calma. Após quase 1 hora sem sinal dos amigos, Joseph ficou realmente preocupado. Não era típico deles. Algo deve ter ocorrido. Algo deve ter dado errado. Joseph decidiu buscar ajuda, mesmo com os amigos bem e apenas demorando para explorar a caverna. Se houvesse uma chance de que eles estivessem feridos ou precisassem de ajuda, ele não podia arriscar esperar mais. Às 6h25, após cerca de 1 hora esperando, Joseph saiu da caverna de Gollum e chamou a polícia. As autoridades agiram rápido. A polícia de Provo foi acionada e, por envolver espeleólogos desaparecidos, pediu apoio do resgate e busca do condado de Utah. Ao chegarem, os socorristas enfrentaram o primeiro desafio. Desconheciam a caverna. Nem a caverna de Gollum nem a da morte constavam em mapas oficiais, então os socorristas entraram totalmente às cegas. Mas depois de saber da situação por José, de que seus amigos tinham descido pelo túnel submerso e nunca mais voltaram, a equipe de resgate começou a formular seu plano. Vestindo roupas de mergulho e equipados com sensores que podiam detectar oxigênio ou outros gases mais perigosos, eles inspecionaram o buraco no qual os amigos de José haviam desaparecido. Um dos socorristas comentou que a água não parecia especialmente fria,
Então era improvável que eles tivessem desenvolvido hipotermia ou que o frio estivesse de alguma forma mantendo-os presos. Sem saber ao certo com o que lidavam, os socorristas hesitaram em mergulhar no túnel alagado para buscar o grupo desaparecido. Eles fizeram um plano: drenar a água do túnel e injetar mais ar caso o oxigênio estivesse baixo na caverna do outro lado. Os socorristas trouxeram bombas e iniciaram as tarefas. Com sorte, em breve eles conseguiriam bombear água suficiente para alcançar os espeleólogos desaparecidos, ou até mesmo para que eles próprios pudessem simplesmente rastejar para fora. Eles não faziam ideia do que havia acontecido do outro lado daquele túnel. Tudo o que podiam fazer era ter esperança. O que aconteceu naquela noite na caverna de Gollum, e após o último do grupo entrar na água e passar pelo túnel, Ariel, Jennifer, Blake e Scott entraram um a um no túnel do corredor norte. Depois de se submergirem completamente, eles nadaram para frente na escuridão. Seguiram a corda pelos 15 pés até o outro lado e saíram em uma pequena câmara. E era realmente o fim da caverna de Gollum. Não havia outras passagens, nem túneis adicionais para explorar. Apenas um pequeno espaço mal grande o suficiente para um pequeno grupo, com espaço suficiente apenas para ficar em pé e recuperar o fôlego. Ou pelo menos tentar recuperar o fôlego. Para entender o que ocorreu na caverna de Gollum, é preciso analisar a chamada concentração de oxigênio. A atmosfera terrestre é formada por cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e pequenas quantidades de outros gases como argônio, dióxido de carbono, hélio e metano. Seu corpo depende dessa composição e, se o equilíbrio mudar, pode causar efeitos negativos rapidamente. Baixo oxigênio pode causar hipóxia e pequenas mudanças já provocam isso. Uma queda de 21% para 19,5% de oxigênio já pode afetar julgamento, coordenação e aumentar frequência cardíaca e respiratória. Quando o oxigênio fica abaixo de 16%, surgem dores de cabeça, tontura e fadiga. Se o oxigênio ficar abaixo de 12%, ocorre comprometimento cognitivo, motor, náusea e vômito. Abaixo de 10%, a perda de consciência. E por fim, a morte, caso você fique muito tempo exposto a baixo oxigênio. Foi inteligente os socorristas bombearem ar no túnel enquanto retiravam a água. Eles sabiam que se o ar na gruta estivesse ruim e o oxigênio baixo, o grupo poderia desmaiar e sufocar do outro lado. No entanto, um sensor revelou depois que a concentração de oxigênio da pequena sala no túnel cheio de água era de 19%, abaixo dos 21% normais da nossa atmosfera. Não é suficiente para matar você ou mesmo fazer você desmaiar, mas baixo o bastante para causar sérios problemas de julgamento e coordenação geral. E o principal, aumentar respiração e frequência cardíaca. Se o oxigênio não era baixo o bastante para incapacitá-los, o que houve? Por que não voltaram? Depois que o grupo de 4 estava todo de pé na caverna, embora não houvesse muito o que ver, eles provavelmente passaram um tempo comemorando e curtindo o fato de que todos tinham conseguido chegar até o final da caverna. Talvez, enquanto conversavam e riam, não notaram a leve falta de ar. Ou talvez tenham atribuído isso ao nado que fizeram. Ou talvez nunca tenham percebido, mas logo, em um ambiente com pouco oxigênio, isso começa a afetar. E independentemente de saberem ou não que estavam sendo afetados, em algum momento chegou a hora de Ariel, Jennifer, Blake e Scott voltarem para onde Joseph estava esperando por eles. Uma das jovens foi a primeira a ir. Assim como na ida até a gruta, ela teria respirado fundo, mergulhado novamente e usado a corda para começar a se guiar de volta. Mas deve ter havido um problema. Primeiro, aquela última respiração que ela teria feito antes de mergulhar não teria sido tão eficaz quanto a que ela fez do outro lado. A baixa concentração de oxigênio também significa uma capacidade respiratória reduzida. Embora antes a travessia nadasse em 30 segundos, agora, devido à fraqueza e leve desorientação pela falta de oxigênio na gruta, ela provavelmente ia bem mais devagar. Antes de atravessar, ela já devia sentir queimação nos pulmões por falta de ar. Isso poderia levá-la ao pânico, e nesse estado, ela poderia ter soltado a corda e tentado nadar ainda mais rápido em direção à saída.
Mas é aí que entra outro perigo dessa caverna. O túnel subaquático não termina no buraco que retorna à superfície. Não, esse túnel alagado na verdade continua vários metros além dele. Ou seja, se você perder a corda e passar do buraco, ficará preso em um beco sem saída, cercado por rochas e sem espaço para virar. Tudo que você pode fazer é se empurrar para trás e tentar achar o buraco que leva à superfície. Foi exatamente o que ocorreu com um visitante anterior, Brian Lamprey. Ele contou que, ao visitar a caverna de Gollum sozinho, saiu pelo buraco por engano. Ao nadar pelo túnel até a gruta, as pessoas levantam sujeira que fica suspensa e dificulta enxergar, mesmo com lanterna. Então, se você perder a corda, há uma grande chance de não conseguir encontrar o caminho de volta para fora. Felizmente para Brian, ele conseguiu se empurrar de volta para fora do beco sem saída e se puxar para fora do buraco. Mas na verdade, ele teve sorte de estar lá sozinho naquele dia, pois isso significava que, quando estava na gruta, só havia uma pessoa consumindo a pequena quantidade de ar disponível. Então, ele provavelmente não estava tão sem oxigênio quanto os espeleólogos e conseguiu manter a calma e achar a saída. Nesse dia, o grupo não teve sorte. Após a primeira jovem retornar à água, os demais provavelmente aguardaram seu sinal com a corda para indicar que conseguiu voltar. Mas, à medida que os minutos passavam sem nenhum movimento na corda, e eles provavelmente já começavam a sentir os efeitos da leve privação de oxigênio, não lhes restou outra opção. Outra pessoa precisaria ir. A outra mulher do grupo foi em seguida e provavelmente repetiu o processo. Respirou fundo, mergulhou e nadou pelo túnel. Aqui, a visibilidade seria quase nula, com mais sujeira e detritos levantados pela amiga à frente. Enquanto ela seguia pelo caminho segurando a corda, não conseguiria ver absolutamente nada, até esbarrar em alguma coisa, sua amiga. A essa altura, a mulher à frente provavelmente já estava se afogando ou já havia morrido, e seu corpo estaria bloqueando o túnel estreito, tornando impossível passar por ela para chegar à saída e ao oxigênio de que precisava desesperadamente. Ela pode ter tentado empurrar a amiga, mas estava fraca e não conseguiu movê-la ou passar. Os dois homens provavelmente estavam esperando na gruta, ficando cada vez mais confusos e assustados, já que as mulheres não davam sinal de que haviam chegado do outro lado. E, infelizmente, o mesmo destino teria acontecido com o próximo a tentar, pois ele também teria nadado pelo túnel apenas para encontrar um corpo bloqueando seu caminho. Finalmente, o homem que foi por último, provavelmente já se sentindo desesperado para sair daquela caverna e com a falta de oxigênio já tendo um efeito perceptível, não teria outra escolha a não ser seguir seus amigos. Ele não teria nenhuma chance, pois teria nadado diretamente na fila de corpos à sua frente que agora entupiam o túnel. Sem espaço para avançar ou se virar, com os pulmões ardendo pela falta de ar e poeira girando ao redor por causa de cada pessoa que havia entrado em pânico antes dele. Enquanto bombeavam a água e injetavam ar fresco na caverna, a equipe de resgate esperava encontrar o grupo de espeleólogos vivo, mas quando a água baixou, foi assim que os encontraram. Fila no túnel, duas mulheres à frente, seguidas por dois homens, todos na mesma direção. Todos eles se afogaram. Os corpos de Ariel Singer, Jennifer Galbraith, Blake Donner e Scott MacDonald foram retirados e as autoridades selaram a caverna para evitar novas tragédias, instalando uma placa memorial na entrada. Houve esforço para identificar e selar outras minas abandonadas, como a caverna de Gollum, para prevenir acidentes semelhantes. Mas só em Utah ainda há provavelmente centenas, muitas não mapeadas, esperando que outro explorador azarado vire vítima. Veja agora a morte mais brutal e indolor, sendo sugado por um pequeno buraco, ou assista ao outro vídeo,